Boa tarde, hoje é sexta-feira, sextou aqui no Donos da Bola, o Internacional. Hoje é dia de Inter, o Internacional enfrenta o Sport Recife, 7 horas da noite lá em Recife. Jogo complicado para o Internacional, por mais que o Sport Recife seja uma equipe que está aí beirando a zona do rebaixamento, e a gente vai ter muita participação também do nosso telespectador. O Grêmio joga amanhã contra o Bahia, tem clássico paulista entre Palmeiras e também o São Paulo que joga em casa no Morumbi. Ainda tem o Flamengo enfrentando o Corinthians, né? Em São Paulo, o jogo é hoje também, e temos aí muitos jogos importantes para a dupla Grenal e os seus concorrentes no Campeonato Brasileiro. Por isso, a sua participação de casa com vídeo é muito importante, e quem está no nosso controle para interagir com o público, Cris Bart. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Caco. Todo mundo que está ligadinho aí nos Donos da Bola. Olha, nosso WhatsApp já está bombando. Opa! Olha só quem mandou mensagem pra gente. Roda aí, Pedro. Boa tarde, Donos da Bola. Aqui é o Renan de Canoas. Eu queria dizer que o Grêmio é cavalo árabe. O Grêmio vai levar o Brasileiro e a Libertadores esse ano. E o cavalo paraguaio é o Inter. Abraço aí, galera. Olha só, hein? Grêmio cavalo árabe, Caco da Mota. Não, calma, calma, que também tem mensagem do torcedor colorado. Olha aí. Certo, vamos ver. Boa tarde, galera. Aqui é o Paulo Sérgio, cônsul de Bagé. Queria dar um aviso ao Renato Gaúcho aí, que disse que o time dele é cavalo árabe. Só para avisar ele que aqui no Rio Grande do Sul, aqui é cavalo crioulo, é raça, força, não esse cavalinho árabe aí. Tá? A gente vai mostrar para ele quem é que vai chegar na frente. E vou dar derrelho nesse lombo dele aí. Tá? Um abraço, Paulo Sérgio de Bagé. Abraço a todos os colorados aí. Olha, quem vai chegar na frente não sabemos ainda, mas que o páreo tá bom e tá acirrado, tá, né, Caco? É verdade. E ó, você de casa pode mandar o seu WhatsApp pra gente, viu? 51 992 24 12 20. Manda teu vídeo e participa da nossa resenha. Tá legal, o WhatsApp tem até cavalo relinchando. Vale a pena essa brincadeira, essa corneta no bom sentido. Vou apresentar a nossa bancada, começar pelo Flávio Ordoc, do time de hoje, do Internacional. Flávio, seja bem-vindo mais uma vez, o teu primeiro destaque. Boa tarde. Bom dia, Caco, boa tarde. Boa tarde, Serginho, boa tarde, Ruschel. Um dever hoje, um compromisso muito importante do Inter, a gente abre a rodada. E espero que, aproveitando então essa onda, confiar no jockey que tem o time do Colorado e o Odair, nosso jockey, evidentemente, esperando que a gente abra a rodada com uma vitória. E outro jockey que está muito bem, né? Ayrton Ruschel, boa tarde. Renato Portaluppi, tanto na Libertadores e agora muito quente no Brasileirão. Boa tarde. É uma alegria voltar aqui, encontrar os amigos, essa bancada qualificada. Dizer que é difícil, tu sabes, que eu poderia voltar para o lugar comum e dizer: amanhã tem jogo importante, o brasileiro, mas diante de duas semifinais que se avizinham aí, é difícil um gremista não pensar na Libertadores. E hoje tem o Internacional, né, Boaz? O Grêmio amanhã, mas hoje é o dia do Inter, jogo importante, mas a gente vai falar também do Grêmio depois. Mas abrindo aí com o Inter. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Caco. Eu vejo o Internacional hoje caindo dentro do Sport Recife, vai vencer o jogo lá no Recife porque tem mais qualidade. O Sport é um time que está se arrastando e não tem alternativa hoje. Hoje não pode negociar absolutamente nada. Vitória do Internacional para continuar buscando o título brasileiro. E o Renato, o que ele faz acaba sendo algo interessante. Viraliza, ele sempre viraliza. Ele joga e aí vai todo mundo cai na onda. É legal, é bacana esse tipo de coisa. Quando é na brincadeira, divertido, provocando, sem dar nome aos bois ou aos cavalos, no caso, a coisa fica divertida. Não pode ter ofensa. É isso aí, com todo respeito, né? Ele sempre fala isso, que tem respeito ao adversário. Já cita Internacional, né? Antigamente não se dizia, o nosso co-irmão, o nosso adversário. Isso é uma grande bobagem. A gente tem o último treino do Internacional em Recife, né? Já está definindo, Flávio Ordoc, o Internacional praticamente com os seus desfalques. Eu falava agora há pouco na Rádio Bandeirantes, trazendo as informações com o Yuri Falcão e debatendo com o César Cidade Dias. O Internacional tem desfalque em todos os setores. Isso, de certa forma, é preocupante, mas elenco por elenco, o Internacional muito à frente do Sport Recife tem tudo para conseguir um grande resultado. O Inter tem desfalques importantes hoje, mas o que a gente tem acompanhado, acima de tudo, Caco, me parece muito importante a gente ressaltar, é que o elenco que o Inter formou está muito parelho, mas também está muito
muito vinculado, muito concentrado, muito unido nesse propósito que é buscar a vitória e que é buscar uma colocação na ponta de cima da tabela do Brasileiro. Eu acho que isso é o que é o importante. A gente perdeu, por exemplo, o goleiro, Danilo Fernandes, o Lomba entrou super bem. Jogo passado nós não tivemos o Patrick, o D'Alessandro fez a função com a sua exuberância de sempre. E hoje a zaga, eu tenho certeza que o Emerson Santos e o Klaus dão conta, com certeza dão conta do recado. O que mais me preocupa é a questão da zaga, eu falei isso ontem, não o Boaz, em relação à qualidade do Klaus, o Emerson Santos está muito bem também, mas pelo entrosamento, o setor que, de certa forma, às vezes é o que se corre mais risco, né? Até por ter tido um gol contra, tu vendo o entrosamento com o Lombo, o Internacional se atrapalhou um pouco, mas me parece que é aquilo, a qualidade do Internacional em relação jogador por jogador, time por time, o Inter tem a obrigação de conquistar a vitória hoje. O Emerson já provou que foi um acerto do Internacional, bom jogador, dá uma resposta boa quando não tem os titulares, tudo bem, teve aquela infelicidade no domingo, isso aí acontece com qualquer um. Já o Klaus é um zagueiro limitado, né? Não dá para fugir disso, é um zagueiro que tem muitas limitações, mas mesmo assim, olha o que é o time do Sport Recife. O Sport Recife, com todo respeito, como diria Carson Gracie, uma das grandes lendas do jiu-jitsu, é um frango d'água. Vamos voltar ao nosso controle com a Cris Bart e a participação, informação do nosso telespectador, Cris. Oi, Caco, olha só agora, uma notícia muito sentimental para o torcedor colorado, porque amanhã o Inter vai lançar a camiseta retrô do Mundial de Clubes e a camiseta do Yarley. Olha só que legal. E para marcar esse lançamento, o Yarley, o próprio Yarley, o nosso próprio camisa 10 aí, vai estar na loja do Inter, no Shopping Rua da Praia, amanhã para uma sessão de autógrafos, das 11h30 da manhã até a 1h30 da tarde. Que legal, camisa do Internacional do Yarley, que é um baita de um jogador, né, Ordoc? Trabalha conosco e está sempre presente. É uma grande figura. E é uma figura muito querido, muito receptivo, muito atento ao nosso torcedor e vinculado ao Inter, inegavelmente, tanto que ficou morando. Ele ficou morando aqui, ele se radicou por aqui? Ficou que morando bacana, em Porto Alegre. Né? Cidadão do mundo, ele jogou na Argentina, lá de cima. Trabalha conosco, aqui. viaja, gosta de viajar, pede para acompanhar nossos eventos consulares, nossos eventos no interior, em busca de sócios, pelo Brasil inteiro. Então o Yarley é uma figura queridíssima, merece esse reconhecimento. O Yarley tem uma história fantástica como jogador de futebol. Às vezes a gente esquece o Yarley. A gente viu essa semana jogou um clássico, no Boca. algumas semanas atrás, um clássico Boca e River. Ele pelo Boca já fez gol no Monumental de Nunes e era comparado, diziam assim, o Maradona brasileiro, porque ele usava a camisa 10 do Boca Juniors, né? Depois pelo Paysandu. Olha só, quem está de volta ao Internacional é o meio-campo Patrick, que é muito importante. Ele está falando sobre esse confronto, sobre o duelo contra o Sport Recife. É sempre um jogo difícil, né? Jogar contra o Sport na ilha. Então acho que essa de desfalque hoje em dia no campeonato do futebol brasileiro não tá com nada. Tem times de baixo que ganham de cima que perdem por de baixo completo e o time de baixo incompleto. Então acho que o importante é de quem entrar fazer um bom trabalho. Acho que nosso time está numa sequência boa, está vindo de vitória dentro de casa, então é continuar na batida. Quem é o professor que está dar o seu melhor para poder conseguir os 3 pontos aqui dentro da ilha. A gente está revendo aí o jogo do primeiro turno do Internacional contra o Sport, que já aí era um adversário um pouco diferente, na minha opinião, do que é hoje. Hoje ele está bem mais abatido, né? E foi um jogo meio xoxo, 0-0, o Internacional e o Sport. E o Inter também ainda não era o Inter de agora, né? Eu ia dizer que quem está diferente é o Inter. Porque o Sport, bem mais o Sport diferente. Manteve a sua regularidade. Mudam as perspectivas, na verdade, né? A gente tem que ter, ainda que se saiba da superioridade, talvez, de elenco, como o Serginho mencionou aqui um pouco antes, a gente tem que entender o momento que o adversário passa. Eles estão iniciando um trabalho de um treinador, isso normalmente é um fator que motiva o elenco e, inclusive pelo fato de eles estarem na ponta de baixo da tabela, muitas vezes em casa eles fazem um caldeirão, eles fazem um jogo de Copa do Mundo também. Então, com todo respeito, eu entendo que sim, que o Inter tem que buscar a vitória, como vem jogando para buscar a vitória em todos os jogos, mas com muito respeito ao adversário, eles estão fazendo promoções de ingresso, vai ser um caldeirão, não vai ser um jogo fácil, mas concordo quando o Ruschel menciona também que mudou o Inter, né? Mudam as perspectivas, no começo do campeonato a gente ainda
convivia um pouco com uma desconfiança, certa desconfiança, de um modo geral, em relação ao trabalho Sim. que vinha sendo feito. Mas eu acho que isso mudou, e respeitando o adversário, eu entendo que sim, que o Inter precisa buscar os 3 pontos. Se o Inter não tem o Edenilson, volta o Patrick. E aí tem uma decisão que eu acho que tem um pouco a ver com a energia do jogo. Ou o Camilo ou o D'Alessandro. Parece que, pela informação da reportagem, o Camilo teria mais chance para começar o jogo. O que muda um pouco a perspectiva do Internacional. Mas o meio-campo fica qualificado. Eu estou te dando razão, Caco, aquela tua tese da semana passada. Que o D'Alessandro tem que jogar até onde ele aguenta. É um jogador diferenciado. Exatamente. O cara faz a diferença. E, Flávio, e Ayrton, no momento que vive o futebol brasileiro, esses jogadores, mesmo não estando na plenitude física, eles ainda fazem a diferença. Não, eles têm muita qualidade técnica. É outro respeito do adversário quando o D'Alessandro está em campo. E tem a bola parada. Ele é um jogador que não adianta. Na minha opinião, ele é um craque. Eu tenho preconizado em relação ao D'Alessandro e mais ao Douglas, que é em relação ao Grêmio, né? Que são jogadores exatamente em cima disso que tu disseste. Muita qualidade que o futebol brasileiro não tem conseguido repor, porque estamos soltando nossos meninos com 15, 16 anos, eles já estão indo para o exterior. Então não está conseguindo renovar com intensidade. Então nós temos que usá-los. Só que eu preconizo que se use a partir de 10, 15 minutos, porque eles não conseguem mais acompanhar aquele volante, fazer aquele fechamento dos atletas. Mas eu discordo porque eu penso assim, por que não a mesma coisa com o Léo Moura? O Léo Moura começa o jogo, depois ele sai. Por que o D'Alessandro não começa e depois sai? Porque ele já é mais qualificado. Tu pega o que tu tem à disposição no tabuleiro ali. Pô, o D'Alessandro é o mais qualificado tecnicamente, até hoje, o jogador do Internacional. O que não tem é fisicamente energia. Mas ele é o diferencial do Internacional. Caco, daí ele entra exatamente na linha que o Ayrton falou. Desculpa interromper vocês, mas a Cris tem uma participação a mais do nosso telespectador. A gente já volta para falar do Internacional, Cris. A torcida colorada está confiante para a partida de hoje, Caco. E olha só, a torcida que vem lá de Santana do Livramento. Vai! Boa tarde, pessoal dos Donos da Bola, Rio Grande do Sul. Aqui quem fala é Léo Oliveira, de Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai. E queria dizer que hoje o Inter vai ganhar do Sport, a gente vai assumir a liderança do Brasileirão e ninguém vai nos tirar esse título, ó. Vamos, Inter! Aqui é Colorado, ó, vamos lá! Torcida otimista é outra coisa, não é, Caco? Legal, tá no otimismo, pessoal de Santana do Livramento, pertinho de Rivera, no Uruguai. Vamos falar do Grêmio. Uma vitória sobre o Bahia pode deixar o Grêmio a 1 ponto do líder do Campeonato Brasileiro. Claro, tem os jogos anteriores. O time de Renato vai entrar em campo embalado pelas 3 vitórias seguidas na competição. Vitória sobre o Paraná. Vitória sobre o Ceará. E vitória sobre o Fluminense. Foco total no Campeonato Brasileiro. Temos que continuar focado no Brasileiro também, até porque estamos ali na briga pelo título, estamos muito próximos. Neste sábado na Arena, o Grêmio enfrenta o Bahia com o objetivo de aumentar ainda mais esta sequência positiva. Temos um jogo muito importante contra o Bahia, onde pode nos colocar cada vez mais perto do líder ali. Então vamos continuar focado. No jogo contra os baianos, o técnico Renato Portaluppi deve colocar Léo Gomes no lugar de Léo Moura e esperar por Ramiro, que se recupera de uma lesão no tornozelo. O jogador não participou da atividade desta quinta-feira e pode ficar de fora. A gente fica um pouco chateado pelas lesões que aconteceram, né? A gente se junta, se abraça, o grupo se une cada vez mais. Chegando para o jogo contra o Bahia após 3 vitórias seguidas, o Grêmio quer vencer mais uma para entrar de vez na briga pelo título do Brasileirão. O tricolor usa o fator casa, a Arena, como grande trunfo. Afinal, são 3 vitórias nos últimos 3 jogos disputados em casa. Esta parceria entre time e torcida que pode se transformar num incentivo a mais para o Grêmio conquistar os 3 pontos contra o Bahia e seguir firme e forte na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Legal, o Grêmio com boas possibilidades aí de avançar na tabela de classificação. O Grêmio treinou hoje pela manhã. Vamos direto ao CT do Grêmio, onde está o Simon Bianchini, ao vivo. Mais informações do Tricolor, direto do gramado onde o Grêmio treina. Acompanhou de pertinho aí o treino do Grêmio, Simon.
Foi exatamente aqui, viu, Caco? Aqui onde eu estou posicionado e que os jogadores fizeram essa última atividade antes de enfrentar o Bahia. Também mais atrás dá para ver a Arena. Amanhã, 9 horas da noite, o Grêmio entrando em campo no Campeonato Brasileiro, querendo diminuir essa distância para os líderes da competição. O técnico Renato Portaluppi não vai contar com 2 titulares. O Léo Moura, que até saiu com desconforto muscular na última terça-feira, fez um exame de imagem. A informação que eu tenho é que ele está com desconforto e que também tem uma pequena lesão muscular, que vai tirar ele dessa partida contra o Bahia. E o outro jogador que vai ficar de fora é o Ramiro, que também já desfalcou contra o Atlético Tucumã na última terça-feira. Ele teve um pequeno entorse no joelho direito e será desfalque. Foram os 2 únicos jogadores que não participaram do rachão, viu? A gente até acompanha o técnico Renato Portaluppi, chegou a participar, jogando bem aberto pela ponta direita, lembrando, mas encostado muito na trave, sem muita movimentação do técnico gremista. A partida de amanhã marca o retorno de 2 jogadores. O Maicon, que cumpriu suspensão pela Libertadores, e o Jael, que já jogou contra o Tucumã, entrou, fez gol de pênalti, mas volta e começa como titular, mudando novamente o esquema, voltando a jogar o Grêmio no 4-2-3-1 com o homem mais posicionado. Inclusive, a gente vai ouvir o que disse o Jael em entrevista coletiva sobre a importância do jogo deste sábado contra o Bahia. Nós sabemos da importância que é esse jogo. O Bahia precisa do resultado. Agora não tem mais jogo fácil. Acho que todos os jogos nós temos que encarar como uma final. Essa é mais uma final. Se nós temos a mentalidade, a cabeça de brigar pelo título, de estar ali nas cabeças, acho que passa por esse jogo, passa pelos 3 pontos. Logicamente, respeitando a equipe do Bahia. E sempre eu falo que nós temos que ver passo a passo e jogo a jogo. O próximo jogo é o Bahia. Então vai ser um jogo difícil, um jogo pegado. Mas que nós sabemos que se a gente nos empenhar, nos entregar, fazer o jogo coletivo que a gente sempre vem fazendo, nós temos totais condições de sair com os 3 pontos. Daí o Jael, ele que volta como centroavante já nessa partida contra o Bahia. O provável time com Groy, Léo Gomes, Jeromel e Kahneman. Na lateral esquerda, o Bruno Cortes. Meio campo com Maicon e Cícero, Alisson, Luan e Everton. Na frente, Jael. O Grêmio que traçou já há alguns dias uma meta, 100% de aproveitamento em 4 partidas. Já vem de 3 vitórias, até a gente acompanhava na matéria do Gabriel Correia, e quer fechar pelo menos esse ciclo com uma vitória diante do Bahia, para de vez encostar nesse pelotão da frente, viu, Caco? Legal, obrigado, Simon Bianchini. O Grêmio tem tudo mesmo para conseguir um resultado positivo. Daqui a pouco a gente vai ver até lances do jogo anterior com o Bahia. O Grêmio venceu 2-0 lá na Bahia. Mas a gente volta ao nosso controle. Mais participação dos telespectadores. Cris Bart. Caco, a criançada está ligada nos donos da bola e, claro, torcendo muito para o time do coração. E agora é um gremistinha, um gremistaço. Olha aí. E pessoal, o meu nome é Vitor, eu moro em Porto Alegre, o Guarujá, e eu gosto do Cebolinha, a paz. Ai, muita fofura, Caco, não é? Ele fala até como Cebolinha, né? Ele tem aquele L do Cebolinha. Legal, bacana. Olha só, vamos debater um pouco a questão do Grêmio. Enquanto a gente vê, Ruschel, o primeiro jogo do Grêmio com o Bahia, se tivesse o agregado aquele, né, já estaria 2 na frente pro Grêmio em vantagem. Primeiro, de parabéns à produção. Isso aí é uma coisa que encanta, né? A gente que vê isso aí, vê a criança, vê o torcedor, que é o futuro torcedor, o que irá ao estádio futuramente, né? Ver essa participação é encantadora. Eu quero dizer uma coisa, aproveitando que eu não sou dirigente, eu posso. Quando a gente é dirigente, não pode, né? Eu digo o que se pode dizer e o que não se pode dizer. Vai cornetar? Tem que ganhar. Não. Quero dizer que tem que ganhar. E vale pro Inter. Quem quer ser campeão brasileiro e joga contra os times lá de trás, não que seja fácil, não, está dizendo que vai ser fácil, que é jogo jogado. Não estou dizendo isso, estou respeitando a inteligência de quem está me ouvindo. Mas se tu queres ser campeão, tu não vais me dizer que empatar com o Bahia em casa ou empatar até mesmo com o Sport. Não, tu tens obrigação de ganhar, me parece que esse carnê temos que cumprir. A não ser quando tu está com muita vantagem. Eu lembro um ano que o São Paulo foi campeão e perdeu para o Lanterna em casa, Atlético Goianiense.
Mas eu acho que ele tinha uns São Paulo perdeu pro Ceará esses dias, não foi o Ceará? Tinha 6 ou 7 pontos na frente e foi campeão. Mas aí ele estava numa vantagem, acho que Quem perdeu pro Ceará foi o Flamengo. Foi o Flamengo? Então, tá. Ele empata São com a América Mineira em casa. Mas quando estava na liderança, então, eu quis dizer, o Flamengo perdeu. Não, o Caco, São Paulo empatou com a América Mineira em casa. Tu podes, não é proibido, eu só estou dizendo que quando querer ser campeão, ou se obriga a ir lá, se impor, jogar e ganhar. Empatar com o Bahia é um resultado frustrante amanhã. Não tem como. Tem que ganhar do Bahia. Né? Não tem que ganhar do Bahia. Hoje o Inter ganhar do Sport. E quero o Grêmio vai praticamente com até força porque na total. próxima rodada o Grêmio vai a São Paulo. Aí que o bicho pegar pega. o Palmeiras e o Inter recebe o São Paulo aqui. Pode definir. No mesmo horário, 4 horas de domingo. Vai ser uma rodada de, olha, para definir esse Campeonato Brasileiro. Precisaremos saber como esse quarteto chegará na próxima rodada, porque dependemos da rodada anterior, né? De agora. Eu só queria dizer em relação ao time do Grêmio, o Léo Moura, para mim, foi o melhor jogador da última partida, por tudo que ele articula, por tudo que ele trabalha, mas pode ser incoerência, mas eu tenho defendido a presença do Léo Gomes em jogos da Libertadores, onde o Grêmio é muito atacado, e o Grêmio se obriga, quando joga com o Léo Moura, a arrumar todo o seu setor defensivo. O Ramiro praticamente vira um segundo lateral direito, o volante tem que ficar muito posicionado pelo lado direito, exatamente pela dificuldade de idade. Quando o Léo Moura, com seus 20, o Leonardo Gomes, com seus 22 anos, com a sua imposição física, energia, né? ele consegue arrumar o setor. Então eu tenho preconizado para a Libertadores o Leonardo Gomes. Tá certo. Olha só, a gente já volta depois do intervalo e a gente tem aí... Primeiro a gente volta para Cris Bart com mais participação do nosso telespectador. Ainda dá tempo antes do comercial o pessoal participar, Cris? Dá sim, Kaki. Olha só, teve até torcedor que preparou um chimarrão para assistir aos donos da bola. Olha aí. Buenas, amigos. Tortilho Negro gremista vai ser campeão dessa Libertadores e o Bahia Colorado vai fazer o que faz de melhor, só assistir. Olha, de uma coisa a gente sabe, esse páreo tá muito bom, Caco da Mota. Mas que barbaridade, hein? Vamos fazer o desafio do chimarrão com o pessoal de casa. Quem tem a erva mate, a cuia, na verdade, mais bonita. A seguir, tem mais Grêmio aqui no Donos da Bola, a preparação física do Internacional, que pode estar fazendo e está fazendo a diferença na reta final do Campeonato Brasileiro. São muitos jogos ao longo durante a temporada e você precisa ter esse atleta numa questão de concentração, de motivação, sempre no mais alto nível possível. O Internacional faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro e o que está fazendo a diferença e pode estar fazendo ainda mais a diferença nessa reta final é a preparação física do Esporte Clube Internacional. Para aguentar a longa temporada é preciso estar bem condicionado fisicamente. No Inter, um velho conhecido da casa prepara os atletas para que possam desfilar seu preparo físico em campo. Cristiano Nunes, em sua segunda passagem pelo clube, está identificado com o grupo. Um motivo de grande alegria e de satisfação de ter voltado ao Internacional no início agora de 2018. Após 3 anos longe, retornou ao clube. O preparador físico estava no Japão e mesmo do outro lado do mundo foi possível projetar o condicionamento dos atletas para esse ano. As tecnologias estão para isso, né? Para facilitar essa distância que muitas vezes acontece em termos territoriais, porém você consegue trocar informações e conversar de uma forma bastante tranquila, sem problema algum. Para suportar tantos jogos é preciso manter a motivação dos titulares, mas principalmente dos reservas, sempre no alto. São muitos jogos ao longo durante a temporada e você precisa ter esse atleta numa questão de concentração, de motivação, sempre no mais alto nível possível, porque os adversários são muito difíceis, a competição, em se tratando de Campeonato Brasileiro, é um campeonato muito equilibrado, né? Os jogos dentro e fora de casa são bastante equilibrados e o atleta precisa manter esse pico de concentração, esse pico de motivação o tempo todo, para que ele consiga desempenhar bem. O fim da temporada se aproxima e com ela jogos decisivos que definirão os rumos do clube no próximo ano.
Nesta etapa final do Campeonato Brasileiro, será ainda mais exigida a boa forma e a preparação dos atletas. Numa reta final de competição, você precisa que esse atleta ainda esteja em condições ideais, em condições que a gente chama ótimas, para que ele finalize assim o calendário competitivo daquela temporada da melhor forma possível. Na Casa Mata, a relação estreita com o técnico Odair Hellmann é a consequência do entrosamento entre a preparação física e a parte tática. A relação ela é ímpar, né? Tem uma admiração muito grande, muito feliz por essa temporada que ele está realizando à frente do Internacional. É um profissional que tem uma carreira brilhante pela frente, tem tudo para se tornar aí, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro num espaço curto de tempo. Dentro do vestiário está uma das principais lideranças do time e exemplo de dedicação e parceria. O D'Alessandro foi o primeiro atleta a me ligar, parabenizando pelo retorno, por estar de volta e também já para saber aquilo que ele deveria estar fazendo no período de férias para que ele retornasse em forma. Então é um atleta também que dispensa comentários, o seu profissionalismo, o seu dia a dia, a forma como ele conduz, um dos nossos pilares dentro do campo, né, a sua liderança, a forma como ele ajuda no dia a dia conduzindo para que o grupo mantenha o foco, mantenha a concentração. Para decolar nessa fase final de 2018 é preciso voar na parte física. Legal, me chama a atenção nessa reportagem, muito legal a reportagem, 3 pilares, a preparação física em si, o trabalho do preparador físico do Internacional, o profissionalismo do D'Alessandro e do Odair. Tu vê, são 3 pilares importantes do Internacional nessa campanha, por mais que o D'Alessandro não esteja em tantos jogos, ele acaba fazendo a diferença até como exemplo de profissional, Flávio. A vinda do Cristiano Nunes também reflete um pensamento que a diretoria já vem tentando implementar no Inter desde o ano passado, que é a manutenção de uma equipe permanente e não aquela equipe permanente de treinamento, né, que acompanha a equipe técnica, né, que não... A gente sofreu em outros anos aquela situação do treinador que vinha e trazia a sua equipe multidisciplinar e isso entendemos que seria prejudicial de alguma forma aos atletas. O D'Alessandro me parece que é um jogador, é um atleta que dispensa qualquer comentário. Eu tenho algum receio de haver ainda a possibilidade de quem fale mal de quem não gosta do D'Alessandro, que desconfie da capacidade dele em relação ao grupo. Ele está dando um exemplo de liderança, de profissionalismo, está trabalhando junto, está pegando junto, em que pese essa situação de reserva, que para ele também é inédita na carreira dele. E o Odair vem aí se afirmando a cada dia, com uma história de vida bonita, mas acima de tudo um trabalho muito sólido, muito consolidado, muito sério que ele vem fazendo dentro do Inter. Então, Caco, me parece que esses resultados eles também não acontecem por acaso. Pois é. Essa questão da preparação física, a gente também tem que considerar, para os preparadores físicos aqui do Rio Grande do Sul, tem uma outra questão muito importante, a nossa colocação geográfica, né? Porque para fazer uma viagem para o Recife, tem que fazer a escala em São Paulo, os clubes de São Paulo, Rio já voo direto. Por isso que hoje o cara da logística também é muito importante. Aí da Belo Horizonte, a gente foi ao Rio, aí do Rio a Belo Horizonte, não tem um voo direto de Porto Alegre a Belo Horizonte. Então jogamos contra o Cruzeiro, o Inter joga em Minas no domingo e nós voltamos a Porto Alegre um dia depois, né? A delegação chegou na segunda-feira, 8 horas da noite, 7 horas da noite. Equipes do Rio, é um voo de 1 hora, tá ali, provavelmente treinaram já na segunda-feira. Coisa que nós tivemos que descansar para depois se representar para um treino regenerativo e na quarta já jogamos contra o Flamengo, um jogo com a corda totalmente Eu quero aproveitar esticada. Só queria aproveitar o chamado, nós temos um chamado do nosso repórter, é o Igor, né, Rebeca? O Igor Moura, de Recife, a respeito do Sport Recife, para a gente saber um pouco do adversário. A situação do Sport para o jogo contra o Internacional, vice-líder do Campeonato Brasileiro, é uma situação muito difícil, muito complicada. Não bastasse os problemas externos de mudança de diretoria e vice-presidência de futebol, além de atrasos salariais, o técnico Milton Mendes, cheio de desfalques, estreou com o pé esquerdo. Perdeu por 5-2 para o Atlético Mineiro no último fim de semana, sua estreia lá no Horto, no Independência, onde o
o zagueiro Durval fez uma partida terrível, vai cumprir suspensão, foi expulso, não enfrenta o Internacional. Além dele, o Sport tem os desfalques dos jogadores que pertencem ao Inter, que estão emprestados por motivos contratuais, obviamente, e o Rogério, o Morato, além do Hernani Brocador, são desfalques para a partida de logo mais contra o Inter na Ilha do Retiro. Ontem foi feito um treinamento aberto para os sócios rubro-negros apoiarem a equipe, que tem que ter um aproveitamento aí quase de Libertadores para seguir fora da zona de rebaixamento. Hoje o Sport é penúltimo e no período pós-Copa, em 15 jogos, o Sport só venceu uma partida e marcou 8 gols. Só para complementar, então, a respeito da preparação física, eu já tenho uma tela aqui para a gente ver os números, tanto do Sport como do Internacional. Olha aqui, ó, o Sport não vence há 5 jogos, 1 empate, 4 derrotas. Uma vitória nos últimos 17 jogos, né? Tem 13 empates e 13 derrotas, essa é a campanha do Sport Recife. Né? A gente tem também depois uma tela do Internacional trazendo os números do Inter. Só para não ser tão duro com o Sport Recife, para não ser tão duro com o time pernambucano, sim, tem alguns jogadores que merecem atenção. Marlone, que bate bem na bola. O Michel é o melhor jogador do Sport. É o melhor jogador. Não sei o que ele está fazendo lá. Michel Bastos, né? Jogando fora de posição, está jogando de atacante. Esse jogo, né? Ele e vai vou jogar te colocar de atacante. mais um jogador, o Gabriel. É o Gabriel que passou Jogou pelo Flamengo e começou no Bahia. Isso. Então, né, para não dizer que não falei de Flores, mas o resto do time... É que às vezes numa jogada individual, grávido, um chute daí é complicado. A seguir tem a prancheta do Bagé e os duelos entre Brasil e Argentina pela Libertadores da América. Não tem jogo fácil, né? Libertadores, qualquer adversário que você pega é sempre complicado. Quem falou que o Atlético Tucumã é um time fraco tá de brincadeira. É hora de análise tática, é hora da prancheta do Bagé. Te liga aí na prancheta do Alex Bagé. Diz aí, Bagé. Chegando com a prancheta do Bagé para analisar o meio-campo do Grêmio. O Grêmio, ao longo dos últimos anos, sempre se notabilizou por ter um esquema com um volantão, aquele jogador mais quebrador de bola. Nos últimos meses, isso mudou totalmente. Vamos para a prancheta? O técnico Renato Portaluppi, entre outras alternativas, ele vem testando Cícero, ele tem testado Matheus Henrique, ele tem utilizado Tassiano, ele tem o capitão do time, que é o Maicon. E estes são todos jogadores chamados, numa linguagem moderna, de jogadores híbridos. Jogadores que têm movimentação tanto pelo lado direito quanto pela esquerda. Tanto jogadores que executam a primeira, quanto a segunda e até a terceira função. A gente pode colocar, inclusive, aí o nome do garoto Jean-Pierre. O Grêmio, no atual grupo, tem 2 jogadores para a primeira função. Michel, que ainda está voltando do departamento médico, e Caio, que ainda é garoto, é um jogador de movimentação mais limitada, mas esse é um primeiro volante. Então, alguns destaques aí na prancheta, porque o Grêmio dos anos recentes, o Grêmio de Renato Portaluppi, não é mais um Grêmio que utiliza o volantão tradicional no sistema de meia cancha. Olha só, o final de semana tem muito futebol, tem muita interação, o torcedor participando e a gente volta lá para o controle. Cris Bart com mais mensagens. Oi, Caco, e olha só, chegou pergunta para o Serginho Boas. Olha Serginho, aí, ó, isso aí vai virar quadro, hein? Vamos lá. Responde essa aí, ó. É o Ivan aqui de Lajeado. A pergunta é, são média de 3 gols por partida depois que os 2 centroavantes do Grêmio acabaram se machucando, né? E sem centroavante está metendo gol, a reviria. Seria ideal trocar esse esquema agora, que já que o Jael e o André estão recuperados? Responde aí, Serginho. Um abraço aí a todos. Um abraço, Ivan, Lajeado, terra maravilhosa, tenho muitos amigos por lá. Alto Taquari, o Bruno Martinez, um grande amigo que eu tenho lá. O Ivan, não tem que trocar nada, Jael e André tem que ficar no banco de reservas. O time acertou o time do Grêmio, para que mudar agora? Tô com o Ivan aí. O que eu acho interessante desse esquema do Grêmio é que eu tenho falado isso,
volta a poder ter a possibilidade de 2 extremos, o antigo 4-3-3, aquele, né? Claro que todos voltando para marcar, o Luan vindo mais de trás, e eu até lembrei esses dias, daquela seleção brasileira que tinha um ataque Renato Casagrande e Éder, né? Quantas opções tu tinha com aquele ataque? O Grêmio está reinventando isso de alguma forma. O Renato foi ser solidário com o Leandro lá na concentração. Se deu mal. Toca da Raposo, Teleó. Cortou uma convocação. Eu só acho que nesse esquema, eu acho que nós ficamos prejudicados que o Ramiro não pôde jogar o último jogo e parece que não poderá jogar de novo, porque esse esquema ideal será testá-lo com o Ramiro vindo pelo meio, né? Porque o Ramiro compõe, sim, tem mais o toque de bola, já está mais rotinizado com as funções do Grêmio. Então mantemos o Luan como 9, mas com o Ramiro no meio, que ele dá uma sustentação maior. Olha só, Flávio, a gente tem uma tela do Internacional, a gente prometeu, falamos do esporte, tem uma tela do Inter. Uma derrota nos últimos 12 jogos, são 8 vitórias, 3 empates e esta derrota. 2 derrotas nos últimos 23 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. O Internacional aí que tem todo um retrospecto muito bom fora de casa também, né? Tem a 3ª melhor campanha fora de casa, o Internacional, e joga contra o Sport hoje lá em Recife. Aumenta a responsabilidade, na verdade, ela está mantida muito em razão da expectativa que se cria pela campanha que o Inter vem desenvolvendo, e espero que hoje não seja diferente, né, Caco? Espero que hoje que a gente conquiste os 3 pontos, abra a rodada, até para que a pressão fique nos adversários para quem joga amanhã. Tem uma pergunta maluca para o Flávio. Não foi combinado. Tem a corrida maluca, mas... Corrida é a pergunta maluca. Olha só a minha maluquice aqui. É melhor enfrentar o Sport ou o Atlético Mineiro? Porque Não, eu estou te perguntando isso. Eu acho que hoje, dentro desse contexto, vai ser um jogo muito difícil. O Atlético Mineiro é um time grande que vai te propor jogo. Sim. E o Atlético, mas o Sport hoje, hoje vai precisar propor o jogo porque precisa sair da zona. Segundo o técnico Milton Mendes, ele vai ficar meio recuado. Eu vou te falar vai ter que propor fora de casa o jogo. Vai jogar no a minha maluquice total. Eu não gosto de enfrentar adversário ratão. O adversário ratão é um time pequeno. Eu gosto de trocar golpes com um time grande. Sim. Por esse aspecto... Mas o ratão é leão também, né? Então, mas não tem tradição nenhuma para esse tipo de... Não, o Sport já conquistou o título brasileiro, só que o time hoje está mal. Mas no módulo aquele amarelo e verde... Aumenta a pressão. Essa fase do Sport aumenta a responsabilidade. Da Copa do Brasil, né, Flávio? De qualquer maneira, o Atlético Mineiro se reinventou, disputa a vaga no G6, disputa a vaga no Libertadores. Me veio o Atlético, poderia ser o São Paulo, o Palmeiras, o Grêmio, o Santos. A Cris tem mais participação do telespectador. Vamos voltar para lá, Cris? Tem mais participação do telespectador? Eu entendi que a gente tinha mais uma participação da Cris a respeito do telespectador. Tá. Então tá. A gente tem aí na sequência o Band Mulher. Obrigado a todos que participaram aqui. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.